Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos aqui na MBC TV. Este espaço de conversa sobre o processo histórico da construção do nosso país nos últimos 50 anos. E para esta noite temos aqui conosco o jornalista e jurista Tomás Vieira Mário, que desde já agradeço a sua presença aqui neste espaço, para nos falar um pouco também daquilo que foi a sua contribuição, sendo certo que tem muitos episódios que nos interessam aqui escalpelizar junto dos nossos, para o conhecimento do público. Mas a primeira questão que nós começamos aqui, Tomás, é no dia 25 de junho de 1975. O Tomás onde é que estava nessa altura? Obrigado, Romero, por este convite. Interessante pergunta. Mas no dia 25 de junho de 1975 estava na minha aldeia, na aldeia de Enzoalo. É o Moene, portanto, celebrei ali com o povo este dia incrivelmente empolgante. Tem aí um dado importante: a celebração foi na aldeia, em que foi comprada uma cabeça e abatida, uma festa grande. E, portanto, da 24 para 25, naquele entusiasmo, ninguém ouviu o presidente Samora Machel da independência. Estávamos na aldeia a festejar. Então, ao meio da tarde do dia 25, apareceu lá uma figura inesperada, o administrador do distrito, o primeiro administrador preto de Moene. Lembro-me que era um jovem de apelido Machava. Chegou na aldeia, foi uma grande festa, e foi levantado e içado como fosse um bebê. Então, ele que disse, o nosso estado chama-se Popular de Moçambique. Foi assim, uma coisa incrível, não é? Quase messiânica, não é? Uma grande festa na aldeia. Então, estava na aldeia, nessa data, com o povo a celebrar o dia da independência. Tinha os meus 15 anos. Então faz ensino primário, digamos assim, ali em Enzoalo mesmo? Sim. Depois segue para onde? Para o Moene ou vai para Machis? Não, sigo para Machis, para o colégio privado, havia um colégio de freiras. Sim. É onde fiz, então, chamado ciclo preparatório secundário, primeiro ano, segundo ano, ciclo preparatório. Até 76, quando vim para ainda Lourenço Marques. Sim. E começa a trabalhar logo? Como é que foi isso? Não, claro que não. Eu chego a Maputo em 76, me matriculo no liceu, ainda liceu 5 de outubro, que passou logo a seguir a Josina Machel. Uma história interessante, porque quando o nome foi mudado, houve consulta aos estudantes, aos professores, reuniões seguidas lá no salão de reuniões de Josina Machel, e me lembro que a escolha que houve para o novo nome era Patrício Lumumba. Ninguém mencionou Josina Machel. A proposta foi para o partido da cidade, voltou lá o grupo no dia seguinte a dizer que não, o nome da escola é Josina Machel. Ficamos um pouco frustrados, não pelo nome, mas porque não era a nossa ideia. Bom, então estive lá no Josina Machel até 1977, já a fazer a 8ª classe, quando houve concurso para ingresso de redatores e repórteres da Rádio Moçambique. Eu me atrevi, com os meus 18 anos, a concorrer para esses lugares, a revolhar os meus irmãos, claro, não podiam aceitar. Todos ouvimos eu a ser chamado na rádio. Quando eu fui admitido para as provas de admissão. E assim, em 77, entrei na RM, depois de um curso ideológico, como pode imaginar, naquela altura, não é? Revolucionário. Sim, intensamente revolucionário. E éramos muitos, chumbaram muitos, obviamente. Alguns ou não acreditavam no projeto revolucionário, sim, não sei, mas muitos chumbaram. E no fim dessa formação de 3 meses intensos, eu fui colocado no lugar menos possível na minha cabeça, que era Niassa. É o fim do mundo. Na altura era o fim do mundo.
Quando ouvi isso, que vou para o Niassa, fiquei assustado. Por que Niassa? Por que eu? Não sei quantos, mas era eu mais um colega chamado Ricardo Dimante. Ricardo Dimante, sim. Fomos os dois para o Niassa com 18 anos, portanto. E naquela altura, quem quer que entrasse na mídia, entrava para a Revolução. Não havia qualquer dúvida. Aquilo não era emprego normal. Era um emprego político-ideológico. A rádio era um instrumento muito importante. Principal. E, portanto, fomos para lá com essa consciência de que vamos para uma tarefa revolucionária. Tanto que nem pedimos condições de quem é transferido, onde é que eu vou viver, se tenho subsídio de deslocação. Foi pôr no avião, vamos para o Niassa. Assim fomos para o Niassa. Chegamos lá, encontramos lugar em pensões, nos hospedamos. E ali fiquei, então, no Niassa 3 anos, até quando regressei a Maputo em 1981. Então, esse é o meu percurso da escola secundária para a profissão. E assim. Como é que foi? Quando chegou a Niassa, como é que era aquilo? Olha, Niassa tem aquela fama de local de proibições, local de reeducações. Portanto, você chegava lá, sentia um pouco aquela aura. Já nessa altura já tinha um grupo de pessoas que foram aí a hora de educação? Claro. Nós vamos falar em 78, já estavam lá os Mitelela, dos Simango, do Joana Simeão, estavam lá. E Missauís, das prostitutas, dos criminosos, e dos diretores da guerra. Então já havia campos de educação em Niassa bastante conhecidos e destemidos. E mesmo o ambiente em Lixinga era um ambiente bastante vigiado. O governador da província, na altura, Aurélio Manave, era um governador polícia que correspondia àquilo que era a sua missão naquela província, naquela época. Então, o ambiente ali era de muito rigor, quer dizer, você não podia namorar na rua em Lixinga, abraçar e beijar, isso era corrupção moral. Você podia ser... Esses movimentos revolucionários, a pureza ideológica e ética era uma coisa muito séria. Era extremo. É quase um sacerdócio também. Verdade, era quase religioso, Sim. Era quase testemunha Jeová da Revolução, em que tudo é proibido. Era mesmo um puritanismo incrível, não é? E, portanto, eu me lembro, só para ilustrar esse puritanismo, em 1978, só eu recebi lá aquele que seria o meu chefe no partido, que era o Hilário Matus. Para chefiar a área ideológica do partido e, portanto, da comunicação social. O Hilário chegou lá, casou-se pouco depois, mas depois divorciou-se e namorou com uma outra senhora, depois foi a sua esposa. Isso foi motivo de ser demitido, como comunicado na rádio. Né? Por quê? Desvio moral. É corrupção. Corrupção imoral, é mau exemplo para a juventude. Então era este o ambiente, era um ambiente tenebroso. O próprio governador Manave mandou deter a sua própria filha, Anabela Manave, porque eventualmente estaria a namorar em público. Ele mandou deter a sua própria filha para mostrar que isto não tem nada de nepotismo. Estamos acima de a revolução é igual para todos. Sim. E como é que era? As pessoas vinham num ambiente de opressão colonial, Sim. Depois desembocar neste novo sistema. Como é que foi? Como é que eram essas contradições? Como uma pessoa da comunicação social, como é que viu isso? Não, sabe, é assim, a Frelimo vinha com uma grande aura libertária, um nome com muito respeito mundial, tinha figuras com grande prestígio moral, como o Mangane. Então, tudo isso parecia-nos normal. Parecia-nos inevitável. Parecia que era esse o caminho para o homem novo que se anunciava. Não tínhamos referências de outras atitudes num país independente. Naturalmente que, rapidamente, sobretudo no campo, isso não ficou bem. No campo foi muito mais violenta a mudança. Aliás, no meu último livro, que lancei este mês de dezembro, abordo a questão. Como é que foi no campo a revolução, os impactos no campo, a parte da minha própria aldeia, em Zoalo. O meu pai era professor catequista, católico, e secretário do Régulo.
Então, Porque ele colocava fora da nova administração. Era um comprometido. Né? Comprometido. Sim. E veja qual é a contradição. Ele, como figura central na aldeia, quando chega o golpe de 5 de abril, ele compra rádio para se informar. E em torno do rádio, vinha toda a aldeia informar-se. Normalmente os catequistas eram as pessoas mais influentes, mais esclarecidas. Sim. Então, sabiam ler, escrever. A nossa casa era o centro de mobilização política, pela Frelimo, porque tinha lá o rádio, ouvíamos lá as notícias, o que se passa em Maputo, chegou o Chissano, o governo de transição, era festa toda, 74, 75, 76. 77 mudou completamente o cenário. Os que foram da autoridade tradicional, os religiosos, os curandeiros, os polígamos. Então quem ficava na aldeia? Ninguém ficava elegível. Ninguém era elegível. Toda era para se meter o cara na educação. E o meu pai era o centro disso. Já que ele era o intelectual, era o intelectual da aldeia. Portanto, era o mentor que devia ser. E foi ameaçado quando se fechou a escola, que era ao mesmo tempo a igreja. Aquelas eram escolas que tinham a mesma igreja. Católicas. Transferiu a igreja para a sua casa. Foi ameaçado para fechar a igreja. Ele fechou, mas depois entendeu que, tirando da casa para debaixo de cajueiros, não seria proibido. Foi para os cajueiros, então, você vai ser preso. Quem o salvou é o bispo Alberto Setela. Foi lá para a aldeia fazer uma missa muito grande, como uma mensagem de proteção, de que não toquem nesse senhor. E foi assim que ele foi salvo. Então, no campo foi muito violento essa prática do partido de vanguarda marxista, que já não queria o povo do curandeiro, o povo da poligamia, o povo da igreja. Quem ficava foi uma interpretação muito extremista também. A Frelimo não tinha feito um estudo sociológico efetivo das condições objetivas das comunidades. E quem ia lá à aldeia proibir eram antigos alunos do meu pai. Não posso fazer isso com tom de autoridade, meu pai, mas você foi com um aluno, já bem que me deram ordens, miúdo que eu eduquei. Mas foi, em geral, esse contexto no campo. Eram quem é que não tinha contaminação com o poder tradicional? Tinha que ter o jovem. Sim. O jovem que vem da escola secundária ou o não africano. Sim. No campo, de uma forma ou de outra, todos tínhamos contaminação com esse sistema. Sim. Ou religioso ou com o tradicional. Portanto, não havia meio termo ali. O filho do polígamo. E era muito normal aquelas horas. Se meu pai é excluído, também se excluído. Sim. E quantos eram filhos de pais polígamos? Éramos quase todos nós nas aldeias. Então, no campo, essa mudança foi dramática e negativa. Eu acho que, em parte, deu lugar a Renamo. Porque há muita gente que diz que quando, de fato, a Frelimo chegou, mesmo nas aldeias, havia uma grande aceitação das pessoas que acreditavam que finalmente vamos ser donos do nosso destino. É verdade. Essa questão de mexer com a religião, mexer com a tradição, com as formas. As pessoas foram se desiludindo mais uma vez. Foram excluídas todas, porque eu pergunto mesmo, quem que ficava na aldeia? Se você diz que o polígamo não entra, quem esteve no político não entra, quem teve na igreja não entra. Quem é que fica na aldeia? E essas são as pessoas prestigiadas, que eram as principais lideranças da comunidade. Exatamente, mais escolarizadas, mais informadas. Como eu digo, na minha casa era o centro. Tinha lá o rádio para ouvir, vinham lá ao fim da tarde, as pessoas ouviram rádio, comentaram. Sim, chegou o Frelimo, um Cululego, era ali. De repente, as colônias já te família, já ganham, sim. Mas rapidamente ficaram desiludidos. Você é. Então quem é? Quem é? E isso foi muito violento. Para não falar daquelas crises das guias de marcha, depois entraram os milicianos com os seus exageros, abusos de direitos humanos. E no meu livro conto um episódio em que o meu pai uma vez me arriscou, porque havia a chamada Operação Tira a Camisa. Em 1983 e 4 a guerra estava já numa situação de impasse militar muito grande. E o Estado não tinha capacidade, então começou a recrutar jovens na rua, de forma arbitrária. Tira a camisa, entra no caminhão. Então um dos meus irmãos vai para uma Panhambane de férias, muito ingênuo, vai passar na Machis,
Lá aparece o caminhão militar, tira a camisa, mãe, põe no carro para o quartel da Machis. Alguém viu meu irmão no caminhão, levado de frente para o quartel. Correu para casa, avisou o pai, o seu filho vai para a tropa, foi tirado a camisa. Vamos para aquele. Vai para a tropa. Meu pai pensou rápido e arriscou, pegou num cabrito um garrafão de sura e correu para o quartel de Machis. Chegou ao fim da tarde, disse, olha, digam lá, comandante, está aqui o seu tio, tem uma comenda para ele. O comandante saiu, foi para o portão, disse, olha, tem aqui um garrafão de sura e um cabrito, tira dele, tem o meu filho. Lá tiraram o meu irmão, o Inácio. Mas era corrupção. Já era. Ele corria riscos muito sérios. Eu disse, papai, isso é um risco. Você era preso com seu filho, porque você tentou corromper o exército para tirar o filho do serviço militar obrigatório. Era uma corrupção. Era vantagem. Sim, mas arriscou. Lá libertou o filho. Acho que o comandante não estava suficientemente. Não, mas naquele contexto de fome, nos quartéis. Um cabrito, um garrafão de sura. Era uma festa. Uma boa proposta. Então, são essas incoerências também. Sim, pronto, então, aparentemente revolucionário de grande filme. Mas no fim é tão frágil, tão vulnerável, com um garrafão de sura e um cabrito, libertou o jovem da tropa. E no Niassa, como é que os normais ocupavam um lugar muito importante? Eu imagino, a Rádio Moçambique era o centro. Sem dúvida. Como é que era andar com os governadores lá? Eram os principais porta-vozes da Revolução. Como é que era? Sim, certamente, como bem disse o Zé Belmiro, a RM era o órgão de informação. Era o principal instrumento ideológico do partido. E, portanto, nós éramos instrumentais para esses objetivos. E, portanto, o nosso trabalho era dar voz ao que fazia o partido, que era, ao mesmo tempo, o governo. O governador era o secretário provincial do partido. E, portanto, toda a sua agenda nós tínhamos de cobrir, mesmo sem recursos. Portanto, cobrimos como? Nos carros do partido. Você não tem carro, não tem hipótese nenhuma. Todos os eventos que estão no distrito, na província, vai no carro do partido ou do governo para fazer a cobertura. E a agenda, de facto, era a agenda do governo provincial. Não havia mais nada independente, não vale a pena inventar. E, portanto, éramos funcionários do governo, o qual era partido. E o nosso porque o partido institucionalmente era a força dirigente do Estado da sociedade. Dizer, e, portanto, não havia dúvida. Não havia dúvida, né? Não havia dúvida. E, portanto, nosso trabalho consistia mesmo nisso. E não havia como você ter uma ideia diferente. Na minha idade, na minha condição, foi uma escola. Uma grande aprendizagem. Primeiro, conhecer o país naquilo real. Aquilo que ele tem de muito complicado, de muito complexo. Eu me lembro, até escrevi sobre isso, uma vez fomos com o coronel Manavi, eu fui dirigir um comício em Machege, local histórico do segundo congresso, tinha os meus 19 anos, estava ali com um gravador chamado Standard Beck, gravador grande, pesado. Sim. Eu ali ia gravar o governador falar 1, 2 horas, eu caí tonto. Aquilo era fome acumulada. Muitas horas também no calor. Sim, no calor, sim. Eu caí. E o governador disse, no combate é assim, quando cai um combatente, o outro pega a sua arma. Avançar. A luta continua. A luta continua. Estava ali por perto de umas freiras, vieram me carregar para o posto de saúde para recuperar o ar. Mas era esse o ambiente de trabalho que nós tínhamos, não tínhamos como pernoitar nas aldeias, nos campos educacionais. É um episódio, Zé Belmiro, que me tocou bastante. Eu, quando vou à RM em 77, encontro lá 2 combatentes que eram simbólicos, né? Era o Rafael Maguni, diretor da RM, aquela voz da Frelimo, e a senhora Rosária Tembe, a voz da Frelimo. Então, para nós eram míticos, não é? Sim. Então, quando vou à RM, me recebe, a todos nós, dão-nos o relato da sua história de combatentes. Passado 2 anos, acho que com 80, vou para os antigos campos de educação de Missauíze, em Mavago.
uma reunião com o governador, não sei qual era o assunto, era muito comum irmos lá, zonas libertadas, claro, não? Então, no fim da reunião, já escurecida, há uma voz que diz: camarada governador, obrigado pela visita, ficamos muito galvanizados. Eu digo: mas essa voz eu conheço, mas estava escuro, né? Essa voz eu conheço, não é possível. Essa voz é uma pessoa muito familiar que eu deixei na RM. Essa voz conheço. É Rosália Tembe. Mas não perguntei. Fiquei assustado de ouvir aquela voz no campo da educação. Porque os educandos usavam a roupa preta. Então, uma roupa de luto pesada. Depois as escuras não via. No regresso à Lixinga, perguntei a alguém estava ali perto. Aquela senhora falou: quem é? É a senhora Rosália Tembe. Rosália Tembe, aquela heroína assim. Como está aqui uma heroína que deixei na RM no ano passado? Era o nosso modelo que nos dávamos aulas. A história não foi dada. Explicado. Só mais tarde eu soube, de fontes que não são oficiais, pode ser uma história adulterada, mas soube que a Rosália, enquanto estava em Dar es Salaam, na luta armada, teve um namorado angolano, com quem teve uma relação muito intensa. Passados muitos anos, reencontrou este namorado. Já era casada com outra pessoa. E foi aberta o suficiente para informar ao partido que: olha, desculpem, mas eu reencontrei meu amor. Quero retomar a minha relação. E isso foi o pecado fatal da Rosália Tembe, levada à reeducação. Sabe, eu disse: isto é terrível. Porque, repito, essa senhora era para nós, era a voz da Frelimo, aquela voz mítica, não é? Falma Gune era um dos diretores da voz da Frelimo, e estava na RM, portanto, eram nossos modelos, não é? Eu disse: se tem uma pessoa como esta, vai à reeducação, qual é o padrão? Qual é o vosso era mesmo muito mais perigoso aí. Qualquer deslize, quem é você? Se mesmo esta pessoa foi à reeducação. Então, foram muitos exageros, muitos exageros. Então, não falamos em termos de direitos humanos. Fala-se muito lá de que havia muita gente do Sul no Niassa. Muita gente do Sul no Niassa. Sim, muitos iam por reeducação, obviamente. Prostitutas ou funcionários públicos corruptos ou de alguma forma comprometidos com canções fantásticas, como antigos PIDs, antigos DGS, antigos OPVDCs. Havia muitos que estavam a colaborar, alguns por mera ignorância porque não tinham questão política que estavam a fazer. E isso piorou em termos de Sul, da sua presença, piorou nos anos 80 com a chamada Operação Produção. Lembra-se que nessa Operação Produção... A Operação Produção está separada da reeducação. São duas coisas totalmente diferentes. Muita gente, quando fala disso, acaba misturando. Não, é bom... Quem ia para a Operação Produção? Quem ia para a reeducação? Eram os que antigos, politicamente condenáveis. Exatamente. Portanto, tinham... As chamadas minas retardadas do colonialismo. Eram isso. Por aí, a linguagem, digamos assim, portanto, eram... sei lá, pessoas... Alegadamente colaboraram os espanhocas, agora, a Operação Produção tem a ver com... os improdutivos. Sim, entre aspas. Na verdade, era uma forma cobarde do Estado abordar o desemprego. Uma forma cobarde. O Estado tinha o país em guerra, necessariamente havia muitas pessoas a virem para a cidade, procura do refúgio, não se pode esperar que essa pessoa tenha um emprego. E, por outro lado, havia muitas fábricas a fechar por falta de recursos, falta de competência. E, pronto, havia cidades com muitos desempregados. Não eram voluntariamente improdutivos, do tipo, não quero trabalhar. Então, era uma forma cobarde. Então, e era muito fácil encontrar pessoas que trabalhavam ontem, a fábrica fechou, está na cidade. Qual era o documento? Mostra o documento de que está empregado. Tem emprego, sim. Havia documento. Não tem documento, entra no caminhão e vai para o norte. Nampula e Niassa em particular. Mas quando as pessoas chegassem lá, o que faziam? Tinham machambas, tinham fábrica? Teoricamente, havia uma comissão de recepção e integração.
No Nango? Não só em Nango. Não, o Nango era uma das aldeias, mas a maioria não foi para o Nango. O Nango era uma espécie de aldeia modelo. Uma colônia agrícola. Sim. Modelo. Modelo. Estava lá o nosso amigo, o Paulo Zucco. Sim. Ele esteve aqui e falou um pouco disso. Ok. Sim. Mas então, esses eram recebidos por comissões de recepção e integração, mas não havia recursos. Portanto, para implementar para dar-lhes modelos. uma vida digna mínima. Era indicar, olha, você fica aqui, tem aqui 5 estacas, faz a sua casa e está aqui manchada. Começa a sua vida. Assim, do nada. Alguém que até nunca foi camponês, não sabe o que é manchada. E de repente está no meio da selva, não é? E houve, de facto, em termos de direitos humanos, crimes graves. José Aldemir, não sei se tu te lembras, uma das reportagens de investigação que marcou-nos no tempo do monopartidarismo foi sobre a Operação Produção, que denunciou pessoas que estavam no mato abandonadas, denunciou pessoas comidas por animais no mato. Reportagem de um jovem chamado Rui Zunguza, saiu na Tempo. Deu uma crise grande. Houve reuniões na sede dos Porque a Tempo também era um instrumento da revolução. Mas ali, o Bruno Magaia mostrou que podia distinguir o bem do mal. E foi uma reportagem de muita coragem para o contexto. Aquilo não era esperado. Teve consequências? Teve consequências. O Rui Zunguza desapareceu. Foi morto algures nas Maotas. E houve reunião no sindicato de jornalistas porque alguma parte do partido achou que aquilo é uma reportagem que não está de acordo com o nosso partido. O Bruno Magaia foi muito forte, defendeu que, olha, aquela reportagem... Magaia, que era não desapareceu também por ser irmão de quem era, né? Também era um antigo preso político, tinha um currículo, tinha uma legitimidade própria. Sim, tinha alguma robustez para se defender. E defendeu-se. Foi para mim, a reportagem mais corajosa em termos do multipartidarismo, a demonstrar que havia pessoas que estão a ser mortas, devoradas por animais no mato, que eram para lá como improdutivas. Então, isso é um outro grupo. Não tem a ver com a educação. Não, tem a ver com um Estado que está incapaz de absorver o desemprego e empurra para o campo. Houve teóricos, eu regresso às raízes. Há sempre alguém que procura teorizar. Muita gente estava aqui em Maputo. Sim, desenraizado. Provavelmente podiam ter, cada um volta para a sua província, provavelmente. Sim, isso. voluntariamente. Até houve quem, de facto, foi voluntariamente. Porque abriu-se uma possibilidade de você ir ao grupo dinamizador apresentar-se. Houve muitos voluntários, porque esperavam que há de haver condições de eu, de facto, produzir onde eu vou. Houve pessoas de boa fé que se ofereceram. Foram para Nampula, foram para o Niassa. Havia prazo para as pessoas se apresentarem? Sim, havia. Sob o risco de que a polícia faz rusgas e os leva à força. Tinha um prazo para se apresentar, todo esse período iam interagir com a lei. Sim. Os grupos dinamizadores tinham poder de denunciar aqui no meu grupo, no meu bairro. O Zé Balmiro anda aí a vagabundear, não faz nada. Mas provavelmente também havia uma sessão do chefe do bairro, não gosta de si. Podia fazer o requerimento. Aí está. Quer dizer, estamos aqui a falar. A revolução tem sempre esses excessos. Exatamente. Porque não há Estado de Direito, como nós falamos, não existe isso. Estado revolucionário, é uma palavra do ordem, às vezes é um discurso do presidente Samora Machel, fica a lei, no dia seguinte, aquilo que ele disse... É para aplicação imediata. Sim, no dia seguinte, aquilo que ele disse já se aplica. Imediatamente. Então, pronto, é o direito revolucionário que herdamos da luta armada lá na Xingueia e foi um período realmente difícil. Eu penso que há já um estudo muito interessante sobre isso, do Dr. Machava, está nos Estados Unidos da América, fez um estudo sobre o campo da educação, que explica um pouco a teoria disso, que é uma teoria de direito penal revolucionário, em que o encarceramento fechado não é a solução, faz espaço aberto. Sim. A teoria é uma teoria bonita, não é? Mas a prática... A prática, porque
Porque mesmo na União Soviética, quando são os gulags, também foram Sim, sempre sítios de sim. extremos castigos. Sim, As mas pessoas- tem que haver condições de humanidade mínima, não é? Para as pessoas não serem vistas como sendo desumanizadas. Então é um Estado que não tem essas condições. Não Mas, tem. Tomás, antes de irmos para o intervalo, para voltarmos para a segunda Sim, parte, nós sim. vamos falar sobre Sim. 90 até esta parte. Sim. Na sua, apesar desses erros todo o processo revolucionário, acha que os revolucionários da Frelimo que chegaram aqui eram pessoas bem intencionadas ou não? Certamente. Eu penso que eram pessoas com muito espírito de humanismo, estavam crentes de forma genuína que aquela era a forma mais correta de construir Moçambique. Mas era uma genuinidade baseada numa leitura errada da realidade. Realidade cultural, social e política. Ou seja, o Estado que eles sonhavam era um Estado que devia ter muitos recursos para dar educação gratuita, saúde gratuita, habitação gratuita. Tudo isso é um grande sonho. Mas, como vimos, não substituiu, porque não tinha recursos para manter esse Estado. Não tinha. A educação logo perdeu qualidade, obviamente. As casas que recebemos do APE de Borla degradaram-se. O serviço de saúde degradou-se. E mesmo os tais campos de reeducação, se tivessem sido sítios com condições humanas mínimas, onde a pessoa tivesse tempo para refletir sobre os seus erros e não sentir-se castigado, era uma ideia genial. Então eu penso que foram sonhos feitos com base em teorias muito mal formuladas, que não correspondiam à realidade não só interna, como também regional. A região não estava preparada para aceitar esse modelo triunfar, porque era um mau exemplo para os países vizinhos que ainda tinham regimes hostis, até racistas. Então, sonhou-se bem, mas sonhou-se num deserto que depois provou que esse sonho virou pesadelo. Ficou muito complicado. Muito complicado de cumprir. E como o regime, por natureza, não está preparado para implodir-se, para se mudar, ficou violento, ficou a impor aquilo que não podia fazer. Então achou que toda a oposição era oposição às ideias, mas era oposição a erros gravíssimos. Eu repito, o que se passou no campo José Belmiro foi muito grave. O campo ficou destruturado, ficou desgovernado e a maioria ficou, de facto, excluída do sistema político. É a maioria é que vai ao curandeiro, a maioria vai à igreja, a maioria é polígama. Você diz que estes não entram no partido. Quem fica no partido, então? Quem fica no partido? Então vamos se calhar obedecer o nosso primeiro intervalo. Então voltamos na segunda parte para vermos depois já os caminhos da página, que Tomás também participou como enviado da Agência de Informação de Moçambique, em Roma. Então, até já. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Então estamos de volta para a segunda parte do nosso programa Moçambique 50 anos. Tomás Vieira Mário é o nosso convidado. Tomás, então fica no Niassa até quando é que regressa a Maputo? Eu regresso a Maputo em 1981, portanto 3 anos depois. E pronto. Continua na Rádio Moçambique? Sim, claro, na Rádio Moçambique, fiquei lá a trabalhar. Depois regressei a Maputo com a ideia de vir continuar a estudar, não é? Então, daí eu fui à Escola de Jornalismo, o primeiro curso médio que houve lá, 83 até 85. Depois fiquei lá como docente, Escola de Jornalismo, até 86. Depois passei para a IME, e da IME então mandaram-me para Portugal, para a agência
como seu delegado correspondente em Portugal, onde fiquei 6 anos. E como é que foi? Uma das outras maiores transições também que aconteceu é que, basicamente, mesmo antes e depois da independência, a maior parte dos jornalistas eram brancos. Como é que se deu esse processo da transição? da transição? E foi difícil também. Não, Zé, é assim, eu digo que entrei na rádio em 77, na verdade foi o primeiro grupo que foi o Colorir Aérea, o primeiro grupo de jornalistas pretos, grande número, que foi na sede nas províncias, 77. Mas certamente em todos os órgãos de informação, a maioria esmagadora eram moçambicanos brancos. Porque não era uma profissão popular, não era um lugar elite, onde você imaginasse da sua aldeia que vai ser jornalista. E mais, as condições de acesso também eram mesmo bloqueadoras. Na lei colonial, o diretor de um média tinha que ter um sétimo ano. Não era fácil, não era qualquer pessoa que podia ter. Não era, não havia mesmo quase nada. Lembra-se que o primeiro moçambicano a ir para o liceu foi Chissane, em 57 só. É muito pouco tempo, 57. Então, era daquelas áreas realmente bloqueadas a pretos. Havia muito pouco. Lidar com informação, quer dizer, o próprio regime fascista português conhecia o poder da informação. Não era uma atividade para ser entregue. Pois não. E quem lá entrasse devia dar ou ceder aos princípios. Já se contava-se pelo dedo da mão, que era o Abel Faif, o Pedro Tivan, o nosso amigo Arlindo Lopes, Notícias. Era uma Gaia na Tempo e pouco mais. Não havia assim tantos pretos na mídia. Na rádio havia mais locutores na hora nativa, em Xangana. Sim, não havia repórteres de rádio negros na rádio no tempo colonial. Não, pelo menos assim, com aparecessem em público, não havia. Então, nosso grupo foi o primeiro grupo de grande número, 77, que entra para a mídia. Foi difícil ser aceito? Claro que foi, mas já a Revolução tinha outros princípios e mesmo os que... Repara que isso é histórico, não é nada de crítico. A nossa área de comunicação social, do ministro aos diretores, eram todos brancos. Todos. José Luís Cabasso. Isso é histórico. Sim. Cardoso. Sim, eram todos brancos. Foi muito tarde depois, quando o Malbino Magai entrou, o Arlindo Lopes entrou mais cedo, mas toda a estrutura da comunicação social era de brancos. Porque era uma área de elite que devia comunicar aquilo que a elite queria comunicar. Obviamente, isso não há qualquer dúvida. Então, nós entramos lá já como... Mas porque essa geração era um pouco já politicamente já exposta a ideias. Sim. Muitos deles andaram em Lisboa. Sim, outros na UEM, na Argélia. Percebeu um pouco essa coisa do comunismo e companhia. Já eram jovens, já com ideias até revolucionárias. Sim, o Cardoso, o Fernando Lima... Eram ideias revolucionárias. Já eram maduros politicamente. Tanto que os pais foram para Portugal, eles ficaram aqui. Ficaram aqui. Então, era uma geração já com uma ideia política diferente, por isso ficaram. Aliás, ficaram na frente revolucionária. De qualquer modo, era mesmo o grupo maioritário na imprensa, durante muito tempo. Era o grupo de moçambicanos de origem europeia, não eram africanos. Isso é histórico, não é? Então, nós entramos como o primeiro grupo, maioritariamente, de negros, 77, como aconteceu em outras áreas, outras empresas, né? EDM. O 77 é o ano que a dimensão é massa. Assiste-se mesmo a retomada do poder pelo povo. Sim. Digamos assim, foi em 77 onde entramos em massa, fomos, digamos, admitidos em massa em diferentes áreas do Estado. Era o único empregador, para todos os efeitos, porque o privado era mínimo. Então foi um momento muito importante essa de transição, não só em termos políticos, como em termos sociais. Composição social da imprensa moçambicana, começa em 77. E aí, pronto, até os dias de hoje em que estão os jovens. O Zé Belmiro. E outra coisa, Tomás, e a nível político, tu está aqui na cidade, como é que olhou para essas divergências? Eu quero acreditar que a partir de 83, 84, mesmo a nível do próprio filme, começa a haver divergência do caminho a seguir. Sim. Portanto, há uma linha
que entende que não, vamos avançar, Sim. marchar com isso. Sim. Mas há outra que Sim. diga, se galera fosse bom, abraçarmos um pouco de realismo. Certamente. Como é que esses debates eram? Não, certamente que este debate já se sentia Sim. a partir de 1983, 84, não só devido à guerra, mas porque mesmo no leste europeu, que era a principal fonte, Começa também já a havia haver, dúvidas sobre se esse sistema se mantém ou não se mantém. E quando a Frelimo tem o seu 4º congresso em 83, eu estive lá a acompanhar a imprensa estrangeira, já o debate era muito intenso sobre se é este o caminho mesmo correto, ou vamos perseguir, ou vamos cair no mar todos e desaparecer. Sempre houve quem mantivesse que não podemos nos desviar porque esta é a linha correta. Pessoas com convicções muito fortes que no fim acabaram por sair, não é? Não quiseram ir para a mudança. Saíram, distanciaram-se da mudança. Mas já em 83, 84, isso era muito claro. Me lembro o grande debate que foi mais ou menos pública sobre aldeias comunais e machambas cooperativas. O primeiro-ministro da Agricultura, João Quedo Carvalho, foi demitido, porque ele se opôs já às aldeias comunais, em algum momento. Entendeu que isto não era o caminho certo. Então a maioria disse que não, você está desviado, então sai. E saiu do... Mas já se via aí, sobretudo, os desvios e os excessos do SINASP. Zé Belmiro, este é um aspecto muito importante. Samora Machel faz um comício no Dia da Legalidade, creio que é novembro, em 82, é que faz um discurso, parecia que ele é líder da oposição. Criticou tanto os sinais, criticou tanto os exércitos, que são pessoas infiltradas, não obedecem nada, batem pessoas, prendem sem lei, temos que acabar com isso. Esse discurso, presidente Samora Machel, no Dia da Legalidade, chocou-nos tanto, mesmo a nós que íamos aportar. Porque parecia que esse presidente não é do partido Frelimo, honestamente. Até a petição lhe meteram e mandou para a educação. Temos que começar a... Eu me lembro, saímos dali do comício, fomos à sede do sindicato, com os Carlos Cardoso. Mas o presidente está na oposição. Esse presidente está na oposição. Mas foi um discurso tão violento, Eu, quando começaram a expurgar alguns lá no SINASP, grandes nomes como um depois fugiu para a África do Sul, que foi muito famoso na África do Sul, que eram pessoas que faziam e desfaziam, não é? Em nome da revolução. Sobretudo, havia indivíduos oficiais do SINASP, de raça branca, eram violentos contra brancos, que suspeitassem que fossem colonialistas, eram os mais violentos. Isso foi dito e escrito quando nasceu então, o Dia Nacional de Justiça e Segurança, não me lembro o nome oficial. Então já havia sinais de que há excessos que o sistema não está a conseguir. É algo estrutural, né? Quando você não controla a forma de acesso às estruturas, não vai controlar a forma de atuação. E ficam órgãos autônomos, com poder próprio, sim, como foi na Europa do Leste. Esses Stasis e companhia. Sim, ficaram monstros poderes, acima do próprio Estado. Sim, poderes autônomos, sim, com seu orçamento, suas políticas, já fora do controle do partido. Acho que era um pouco isso que ficou... A própria Mossad é uma coisa parte do próprio Estado. Sim, executa com um órgão próprio. É uma estrutura à parte. Uma estrutura própria. Sim. Então, isso ficou muito claro nos anos 83, 84, quando no 4º Congresso, então a Frelimo anuncia claramente que vai desistir dos grandes projetos rurais, do Choco, das grandes PPIs, porque não estava a dar certo. Mas por que não deu certo? Eu acho para quem for ver o PPI, vê documentos muito bem elaborados, com metas. Mas já está. Quem é implementar isso? Ainda hoje você não tem quadros para aquele PPI. Ainda hoje você não tem quadros para aquele PPI.
não tem recursos financeiros para aquele PPI. Ainda hoje. Num país em guerra também, quer dizer, Um país era em pouco guerra, um próprio, país sitiado, Sim. sobretudo com os aliados do leste a caírem. sim. O presidente Guebuza, o presidente Chissano, veio a Moscou em 85. Encontra-se com o presidente Gorbachev. Gorbachev alerta: vocês preparem-se, não podem mais contar conosco como era antes. E ele, o próprio Chissano, notou, quando vai para o leste, vê que o leste também está titubeante. Já havia contradições internas lá dentro. Em 86, eu admiro, eu tenho a honra de ir para Moscou com Samora Machel, no mês de março de 86. Uma viagem de Samora Machel a Moscou. Era missão derradeira, procurar socorro. A guerra estava aqui em Maputo, a guerra estava aqui em Catembe, estava aqui em Salala, Arnam estava aqui em Salala. Samora vai a Moscou, eu fui nessa equipa, em março de 86, procura de apoio, por favor, socorro. Encontro com Gorbachev. A missão era de 15 dias, era uma viagem à União Soviética, RDA, acho que Bulgária, o país do leste, procurar apoio militar de emergência, porque a situação estava insuportável. Samora em Moscou não encontrou apoio. Disseram: olha, nós também estamos mal. Estamos em tempo de perestroika, de Glasnost. E para piorar a situação, estamos em Moscou, há um acidente aéreo em Pemba, em que morre a mulher de Chipante, Maria Chipante. Voltamos para uma ponto de emergência. Então, esses acontecimentos pareciam mostrar Era o prenúncio. E logo a seguir, a Machel morre, no mesmo ano, morre em outubro. Então, eu penso que de 83 a 86, o país mostrou que não se vai aguentar. E Bonzini confirmou que acabou uma era. Acabou uma era. Portanto, Mas com a morte de Samora, vocês que estavam também muito ligados, há muito acreditavam que o país já ia continuar sem Samora Machel. Quero parecer que havia muito ceticismo, quer dizer, a morte do grande líder, claro, olhava-se para os lados sim, e não, mas quem? É sempre o problema de líderes esmagadoramente... O Arnam também, sim. sim. Quando morre um líder carismático que nunca deixou espaço para antever o sucessor, pelo contrário, sempre bloqueou, que é uma espécie de vazio. Normalmente as lideranças carismáticas secam tudo que está ao seu lado. Sim. Ofuscam. Não permite... Até podem existir, Sim, mas a luz dele ofusca. Ele pode ter medo, não é? Quer dizer, Claro que sim. E portanto, o que aconteceu em Moçambique só pode ser como aconteceu. Um líder diferente estruturalmente do anterior. Atitude, presença, bem diferente a forma de gerir o poder. Mas já que olhou parece como uma fraqueza. Quer dizer, Pois, é verdade. Este vai nos levar mesmo ao precipício. Porque era a comparação inevitável com aquele marechal, todo presente, todo militarizado, percebe? Não era o presidente Chissano, pelo contrário, é um diplomata, soft, fala manso e não tem ideia muito clara de inimigos. Pelo contrário, logo a seguir viu-se: olha, isto aqui é uma mudança. Eu penso que ele também não tinha como querer meter Samora Machel. Não tinha espaço, nem internamente, nem na região. Tinha que ter uma atitude menos belicista, se calhar, e mais tolerante, se calhar, porque a guerra estava num impasse. Ninguém ia ganhar aquela guerra, nem a Filipe, nem a Renan. Já estava claro. Era preciso que alguém dissesse... Era uma guerra de atrito, de destruição, até o último moçambicano, basicamente. Sim. Aquilo era uma guerra, pronto, os dois não ganhamos. Vamos manter, empurra, não empurra. Então alguém tinha que, entre aspas, ceder. Acho que nesse aspecto, Chissano disse ok. Quando disse aos religiosos, luz verde, procura Renan. Para negociar. Estou pronto para negociar. E como é que o Tomás entra nesse processo também de cobertura desses? Olha, estava em Lisboa já? Sim, estava em Lisboa, como correspondente da IEM, como disse, né? E, curiosamente, sou indicado a ir para Roma. José Demiro lembra-se que Roma
não foi o primeiro centro. Tentou-se Quênia, Blantyre, Malawi, tudo isso falhou. Por incrível coincidência, o governo e a Renamo procuram o Vaticano. Os dois procuram o Vaticano como um espaço provavelmente neutro, né? E o Vaticano diz, nós não podemos albergar conversações, podemos vos indicar uma organização nossa aliada para vos receber, que é Santo Egídio. E eu, nessa altura, nesse momento, em novembro de 90, eu estava a cobrir uma sessão, uma conferência em Paris, de uma ONG europeia de apoio a Moçambique e Angola. Meu diretor daí me telefona, diz, prepara-se para daí partires para Roma. Quem estava com o processo em Moçambique não era eu, era o meu amigo Antônio Gumende, depois foi embaixador. Era ele, eu estava no processo, não era eu. Quando você passa para a Europa, então indicam a mim, olha, estás ali perto e é mais barato, eventualmente, vai seguir o processo em Roma. É assim que eu passo de Lisboa para Roma, novembro de 90. Por que a imprensa foi chamada? Porque ia haver o primeiro acordo entre as partes. Aquele acordo decidiu que as partes deixam de se combater nos corredores ferroportuários da Beira, Limpopo e Nacala, e ficar lá a tropa de Zimbábue concentrada. Então, Zimbábue sai da guerra, fica nos corredores. Fica para proteger os seus corredores. Era para viabilizar, no fundo, a economia de Zimbábue. Claro, era mesmo isso. Fica ali nos seus corredores, mas não entra em combate. Pronto. Então, era o primeiro grande acordo entre as partes. Pelas Lonro e companhia. Isso mesmo. Então, o primeiro acordo que é entre as partes. Era preciso que a mídia reportasse, pronto, os moçambicanos têm um primeiro acordo. Assim, eu chego a Roma, dia 28 de novembro, no dia 1 de dezembro, assinam este acordo. E eu tenho uma cobertura do acordo. E fico por lá, pronto, para o processo que seguiu nos 2 anos seguintes. Mas como é que foi aquilo? Acho que foi uma guerra de atrito também diária. Muito. Porque imagine só para o governo reconhecer a Renamo como... Essa, Zé Belmiro, essa foi a questão principal. Nas negociações sempre... Estamos sentados na mesa, a qualidade de quem? Sim, é isso. Quem está aqui na mesa? É a questão número 1. Em termos de negociação, é a primeira questão. E define sempre... Quem está na mesa? Ainda é o Bandido Armado? Ainda é o regime comunista de Maputo? E isso foi tão prolongado porque no início a Renamo dizia o seguinte, ok, vamos ter o princípio de como é que vai ser o processo de paz. Quando assinarmos o acordo de paz, vamos pedir à ONU para governar Moçambique, governo de transição da ONU, porque eu não conheço esse governo. Então começou logo em paz. Então com quem está a negociar afinal? O nosso governo. A Renamo não. Nós lutamos durante 15 anos contra este governo. Como é que vamos agora conhecer este governo? Bom, foi um impasse prolongado ali. Até que, os mediadores tiveram que provar que temos de ter uma coisa de forma prática, concreta, pragmática. Você não reconhece o governo enquanto ideologia. Mas é uma administração. É de facto. Está na ONU, está na OA, não é outro, é este. Portanto, você tem que negociar com o governo. Não pode dizer que não reconhece o governo. E o governo reconhece a Renamo como oposição. Não, é instrumento do inimigo, mas está a negociar com quem? Então, foi uma fase muito complicada, não é? Até que as partes reconheceram. E qual foi a troca? Bom, a Renamo reconhece o governo, mas em troca, o governo reconhece a Renamo e o dispensa de registro. Do partido político. Sim. Logo em Roma já tem estatuto de partido político. Portanto, ele voa o estatuto. Para poder sentar na mesa. Claro. Então aí começamos a discutir. Governo com oposição. Governo e oposição. Os termos eram esses, não é? Mas havia ali situações muito subtis que pareciam pequenas, mas bloqueavam. Os mediadores inexperientes chamavam a ministra Guebuza, a sua excelência ministro Guebuza, qual a sua opinião? Senhor, o ministro, qual a sua opinião? Logo dizer, então, uma excelência, outro é senhor. Logo, trava a negociação. Vamos começar lá fora. Esclarecer os termos de como é que nos chamamos. Ou somos todos excelências, ou ninguém é excelência. Quer dizer, isso parecia algo pequeno,
Mas fica 2 dias a discutir isso, quente, né? Uma vírgula pode levar um mês, quando colocar a vírgula. Até que estabeleceu chefes das delegações. delegações. Pronto, não há Sua Excelência, não há Senhor. Mas tudo isso é um processo de desconfiança. Quem é você? Se você é honesto, se você tem algum poder. Jogo de atrito, como você diz, jogo de atrito. Até que chegou, pronto, a um ponto em que pronto, já havia negociação, digamos, com alguma confiança mútua, mas levou bastante tempo. Alguma substância já. Sim. Repara que, bom, estamos falando de 28 meses, é mais do que 2 anos. Sim. É muito tempo você no estrangeiro a negociar. Eu, como repórter, claro, ficava desesperado, né? Porque chega um ponto em que não há notícia, há um blackout, não é? Maputo está a pressionar, mas então, não notícias. Não dizem nada, estou a comer, beber, ainda está a trabalhar. Não tem nada para dizer, não é possível. Mas eu vou pedir só mais 10 minutos ao nosso, sim. a nossa realização, só para fecharmos esse tema, é muito importante. Sim. E, portanto, era esse processo muito complicado. E posso recordar que um dos momentos mais marcantes foi no debate do protocolo sobre o sistema eleitoral. Porque o sistema eleitoral determina mesmo quem é possível vencedor. Yeah. E, obviamente não, a RENAM dizia, olha, vamos mudar a Constituição da República, a qual dizia que o sistema eleitoral é de listas maioritárias, ou seja, ganha quem tiver maioria de votos naquele círculo eleitoral. Sim. A RENAM dizia, não, vamos pôr o sistema de participação proporcional. Cada um fica com os votos que obteve. 1 ou 2 votos, fica com esses votos. Foi facilmente de onde para apurar os mandatos. Bom, penso que a RENAM teve o apoio, na parte do governo, do ministro Guilherme Mazula, contra o chefe da delegação, o ministro Yembusa. Então houve um atrito dentro da delegação do governo. Uma parte da delegação do governo apoiando a RENAM, a outra não. Deu um impasse, volta para Maputo, reunião com o governo, para o governo se pronunciar. O presidente Yembusa quis ouvir a posição que defendia listas proporcionais. Presidente Chissá, na altura, sim. Presidente Chissá, desculpa. O presidente Chissá ouviu o ministro Guilherme Mazula e disse, olha, parece que o Mazula tem razão. Vamos mudar o sistema eleitoral, em vez de uma lista maioritária, sistema proporcional. Cada um fica com proporção dos votos que obteve. E assim alterou-se essa linha constitucional. Foi uma alteração importantíssima. Mas isso criou algum mal-estar na delegação, porque o chefe da delegação, Armando Queiroz, sentiu-se desobedecido pelo seu subordinado, a Guilherme Mazula. E sempre entre os dois havia sempre algum atrito. Jogo de personalidades. Ambos tinham um peso político muito grande. Muito grande. E cada um não queria mostrar que. Pronto. Mas isso foi importante, foi algo muito forte na direção do governo. O atrito entre o ministro Guebuza e o ministro Guilherme Mazula sentia-se, mesmo para nós que não éramos partes, mas nas conversas informais sentia-se aquele calor entre os dois. Mas ok, voltamos de Roma com esse sistema aprovado, alterado. E fomos às eleições em 94. E Zé Belmiro, como se lembra, a RENAM ganhou a maioria em Nampula, Zambésia, Tete. Se fosse o sistema constitucional de 1990, a RENAM tinha ações parlamentares, maioria absoluta. Confortável, tipo 120 e tal lugares. A RENAM tinha ganho em 94. Mas a RENAM não sabia do nível de popularidade que simplesmente tinha na zona. E a FULIM achava que era popular. A FULIM achava que era popular. Então, mesmo naqueles números de proporção, sim. Os resultados de 94 admiraram muita gente. As pessoas não sabiam que a RENAM tinha uma. Mesmo assim, era quase taco a taco. Sim, mesmo assim. Então, quer dizer que a RENAM tinha uma informação sobre o que ela era, uma informação abaixo. Sim. A FULIM estava muito super convencido do que ela era. Então a eleição foi uma grande escola para mostrar aos dois. Vocês não conhecem o vosso eleitorado. Nem a FULIM sabia com quem contava. A erosão do poder da FULIM era muito grande. Sim. E aí, acho que até hoje, o voto, ao voto que castiga a FULIM, não é um voto a favor da oposição, é um voto de castigo contra a FULIM. É mais um voto de protesto contra a FULIM. Então, são lições muito importantes que ficaram neste processo, mas que, no fundo, foi a primeira vez que os moçambicanos sentaram-se, desde a luta armada, né?
Sempre quando chegou-se aqui foi mesmo em posição, eram vencidos, vencedores contra vencidos. Não há conversa aqui. E eu acho, Belmiro, que de uma forma ou de outra, essa doutrina continua. Mesmo agora com o processo de diálogo? Bom, acho que o processo de diálogo procura alterar essa filosofia. Mas até agora, a leitura que se faz das eleições, quem ganhou, a maioria leva tudo. E acho que é este um dos nossos grandes erros. Quem ganhou a maioria leva tudo, em todo o sentido. E isso cria exclusão. Monopoliza o Estado e as oportunidades. Cria exclusão. Cria exclusão e, portanto, cria conflito. Então, na sua opinião, o nosso conflito não é necessariamente ideológico, é de oportunidades. É de oportunidades. E neste caso, tem muita ganância, Zé Belmiro. Há muita ganância de poder, de controle de recursos. Uma ganância que, por não ser inteligente, cria conflito. Não é? Portanto, uma ganância inteligente deve saber acomodar outros interesses para estar confortável, estar em paz. Mas a ganância do poder que nós temos é muito ignorante. Ela não sabe defender-se, pelo contrário, ela atrai conflito, atrai inimigos. Então é uma ganância ignorante, e não é inteligente. E qual é a saída, na sua opinião? Eu espero que este diálogo crie... Acha que Moçambique, depois dessas experiências todas, acha que Moçambique tem futuro? Eu penso que este diálogo é historicamente a última hipótese que nós temos. Honestamente, a última hipótese que nós temos, eu digo, de refundar este Estado, reposicionar as forças políticas e criar uma forma em que todo moçambicano se sinta moçambicano verdadeiramente, tenha oportunidades proporcionais às suas condições e que ninguém se sinta excluído de forma tão gritante como é agora. E neste momento, a exclusão é gritante e, repito, é ignorante, porque é uma exclusão que nem sequer protege quem nos exclui, quem exclui os outros. Não protege, pelo contrário, o expõe a conflito. Então, nem ele está bem com a exclusão. Então, isso é visível quando muda-se um ciclo de governo, quer dizer... E repara que até mesmo dentro da FLIM também... Muda-se um presidente do partido, aqueles que estavam lá, que excluíram os outros, também já estão a ser vítimas da exclusão. Exatamente. É uma coisa muito complicada. Muito complicada e muito perigosa. Quer dizer, se não temos como aprender isso e termos uma forma de refundar esse Estado, os poderes presidenciais, o poder judicial estar independente, com recursos e com espaço, a mídia, os negócios estarem abertos, os concursos públicos não serem viciados, porque é isto, são coisas concretas, não é algo de abstração teórica, é algo muito concreto que tem que ser feito. Eu acho que, se não for desta vez, próximas eleições, vai ser pior. Vai ser pior, vai ser um caos total. Os jovens que nós temos agora têm um problema. Sabem o que não querem, mas não têm líderes que exprimam o que querem. Se você viu as manifestações, ninguém esteve à frente das manifestações. Era juventude do protesto, mas não tinha ali depois que sumarizasse aquilo num programa. Exato, num programa, e apareceu à frente, nós queremos isto. Pronto, apareceu o Venâncio Mangani, mas apareceu no meio do percurso. Ele não foi o iniciador do percurso, isto é, já estava em marcha o percurso. E ele, como político, aproveitou-se, obviamente. Mas os protestos foram muito além de eleições. São protestos contra o sistema, protestos contra a forma de governação. Claramente, ultrapassam as eleições. Não prestei aquela ideia, o presidente diz que são manifestações violentas, ilegais e criminosas. Eu acho que o Presidente da República já está no poder, quer legitimação. Penso que tem tempo agora de amainhar o discurso. Ser um fator de reconciliação. Sim. Como chefe de Estado, não como presidente do partido, como chefe de Estado. E reconhecer que houve excessos, eu já o disse em público, e pedir perdão sobre os excessos e dar condolências aos moçambicanos que perderam familiares. Não perde nada por isso, pelo contrário, o leva-o a um nível de chefe de Estado de todos os moçambicanos. Salomão, eu estou muito bem obrigado ao Salomão, mas são da mesma geração. Tomás, e esse livro foi o último livro que lançou, o que fala mais? Você tem uma proposta literária já para as leituras de Natal, das férias? É verdade. É um resumo de histórias que fui escrevendo sobre o país, como nós falamos,
Mas também tem aquela parte que eu falei, Sim. como é que a mudança do sistema no campo foi violenta, destruturou o campo e separou o campo do partido. Eu faço isso a partir da minha aldeia em Zoalo, escrevi desde 75 até 80, o que é que lá aconteceu? Como é que os mais velhos, os regulos, os professores, os educados foram excluídos e ficou o campo de facto desguarnecido, até vulnerável ao inimigo do governo. É um pouco essa história de quanto ao livro. Depois os regulos, aquelas zonas, ficaram quase membros da RDA, a maior parte daqueles regulos. É verdade, é verdade. Então, uma ideia de leitura de Uma Natal. proposta então aqui de leituras durante o Natal, que é uma época que nós estamos aqui a falar de reconciliação. Só para fecharmos, Sim. Moçambique, nos próximos 50 anos, o que é que esperas? Penso que, bom, eu repito, este diálogo nacional inclusivo, que não nasceu como uma ideia original, mas nasceu como reação a um problema, se deve transformar como uma ideia original de uma crença de que queremos mudar de forma genuína, e aí podemos antever 50 anos bem planificados, bem consensualizados, em que todo moçambicano possa sentir-se válido e importante e não mais medido pelo grau de adesão ou não a este ou aquele partido, mas para seu empenho pelo bem de nós todos. Eu acho que 50 anos são uma boa meta para pensar Moçambique a voar. Exato. Tomás, muito obrigado mais uma vez por esta... Obrigado pelo convite. Foi difícil trazê-lo aqui. Vai para Zoala, certeza. Claro, vou para casa. Então, nós também queremos agradecer aos nossos telespectadores e internautas por o programa inicialmente terminava agora de dezembro, mas é uma ideia aqui da administração de avançarmos até junho do próximo ano, na altura em que faremos entrega, de facto, do jubileu da independência para os 51 anos da independência. Então, estamos cá por mais 6 meses neste modelo de conversas informais, mas muito importantes para as pessoas compreender, principalmente os jovens, o quão foi difícil, de facto, chegar até aqui. Então, boa noite, até a próxima.